Você sabe aquela sensação, aquela de acordar de manhã e pensar: "Por que a minha vida é assim?". Você se sente preso numa rotina que talvez não te satisfaz, olha para o redor e vê todo mundo vivendo seus sonhos enquanto você, bem, você está aqui reclamando. E sabe o que é engraçado? Às vezes eu vejo pessoas que parecem ter nascido com a vida entregue e outras que lutam cada dia para conquistar o que desejam. E no meio de todo esse caos, existe uma verdade incômoda que ninguém quer ouvir. A vida que você está vivendo agora, a maior parte dela foi construída por você. Isso mesmo, por você. Talvez isso tenha te deixado incomodado agora. Talvez você esteja pensando, mas espera aí, há circunstâncias que não estão no meu controle. Eu sei que há. Mas hoje a gente vai conversar sobre algo que vai te incomodar, que vai tocar na sua ferida. Sim, mas sabe, pode ser o começo de uma transformação real na sua vida. Porque, meu caro, se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque alguma parte de você sabe que algo precisa mudar. E a questão não é se você é capaz de mudar, mas se você realmente quer. Você quer mudar? Vou começar com uma pergunta simples, mais profunda. Quantas vezes por semana você reclama sobre sua vida? Pode ser no café com os amigos, pode ser em casa reclamando com a família, pode ser até mesmo sozinho, naquele momento de silêncio onde você pensa sobre tudo. E quando você reclama, você geralmente segue um padrão bem específico. Você culpa as circunstâncias, culpa as pessoas ao redor, culpa a economia, culpa a falta de sorte, culpa praticamente tudo menos a si mesmo. A verdade que vamos explorar hoje é essa: a reclamação é fácil. Reclamar é fácil, a reclamação é confortável, a reclamação te permite ser vítima de sua própria história. E quando você é a vítima, você não precisa tomar responsabilidade, você não precisa agir, você pode simplesmente reclamar e esperar que alguém chegue e mude as coisas para você. Mas aqui está o problema: ninguém vem. Ninguém chega para salvar você. E enquanto você reclama, os dias passam, os meses passam, os anos passam e você continua no mesmo lugar, reclamando sobre a mesma coisa. Isso te faz lembrar de algo que você precisa mudar? Esse vídeo é sobre uma mensagem simples, mas transformadora. Você tem poder para a sua vida, muito mais do que você imagina. E se a vida que você está vivendo agora não te satisfaz, bem, você tem duas opções. A primeira é continuar reclamando, esperando que algo mude magicamente. A segunda é fazer o trabalho necessário para mudar. Não é bonito de ouvir? Não, não é, mas é verdadeiro. E a verdade, mesmo que incômoda, sempre tem mais valor que uma mentira confortável. Você concorda com isso? Já me conta aí se você concorda com essa introdução desse vídeo. Então, vamos explorar esse tema hoje. Vamos falar sobre como você chegou aqui, porque a reclamação é tão sedutora como as escolhas que você fez, criaram o mundo que você habita agora e o mais importante, como você pode mudar isso tudo. Porque sim, é possível mudar. Não da forma que você espera. Não é uma mudança mágica que acontece de repente. É uma mudança que começa aqui nessa conversa e continua nos dias seguintes, nas semanas seguintes, nos meses seguintes. É uma mudança que é incômoda, que é difícil, mas que vale cada gota de suor. Então, você está pronto para ouvir coisas que talvez ninguém tenha coragem de te falar? Se você está pronto para realmente examinar a vida que você construiu e considerar a possibilidade de construir uma vida diferente, uma vida com sentido, continua comigo, porque esse vídeo é para você. A maioria das pessoas que reclamam sobre a vida acredita genuinamente que não tem poder sobre a situação delas. Elas acreditam que as coisas simplesmente acontecem com elas, que a vida é algo que acontece quando você está reclamando. É como se você fosse um passageiro num carro que você não controla e alguém mais estivesse no volante. Mas aqui está o segredo: você está dirigindo esse carro, você sempre esteve, você só esqueceu.
Deixe-me te dar um exemplo concreto. Digamos que você está num trabalho que você odeia. Eu conheço alguém assim. Você acorda de manhã e pensa: eu não quero ir para esse maldito trabalho. Você fica ali durante 8 horas, reclamando com seus colegas, pensando sobre como você preferia estar em qualquer outro lugar. Você volta para casa, reclama com a família e depois dorme. E no dia seguinte, você acorda e faz a mesma coisa, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e você sabe qual é a conclusão que você chega. Minha vida é ruim porque tenho que trabalhar num lugar que odeio. Mas por que você não larga o osso? Espera aí. Você precisa comer, você precisa pagar as contas, você precisa ter estabilidade. Portanto, esse trabalho é necessário, certo? Isso é o que a maior parte das pessoas acredita. Mas isso não é verdade. Você escolheu esse trabalho. Talvez não conscientemente. Talvez fosse a opção mais fácil na época. Talvez você estava com medo de arriscar em outra coisa. Talvez você não soubesse o que mais fazer. Mas você escolheu. E agora você está reclamando da escolha que você fez. A questão é: você realmente quer sair desse trabalho? Quer sair dessa situação? Porque se você realmente quer, existem maneiras de sair. Talvez você não goste dessas maneiras. Talvez elas envolvam risco, incerteza, desconforto. Talvez tenha que estudar mais para mudar de carreira. Talvez você tenha que trabalhar dobrado por um tempo. Talvez você tenha que morar em um lugar mais barato ou abrir mão de algumas coisas que você gosta. Talvez seja realmente difícil, mas é possível. Agora, quando você percebe que é possível, algo muda dentro de você, porque a reclamação muda de sabor. A reclamação deixa de ser sobre a injustiça do universo e passa a ser sobre a sua falta de ação. A reclamação se torna incômoda, porque ela não é mais pobrezinho eu. A vida é injusta. Passa a ser: eu tive a oportunidade e escolhi ficar onde estou. O conforto da reclamação é mais atraente do que o desconforto da mudança. E essa é a verdade que a maioria das pessoas não quer encarar. É muito mais fácil culpar o universo, culpar o governo, culpar a economia, culpar a falta de oportunidades, porque aí você é a vítima. E as vítimas não precisam ter responsabilidades. Mas quando você reconhece que você tem poder, bem, aí se torna responsável. Aí a coisa é diferente. Aí a responsabilidade pesa sobre seus ombros. Mas aí está o outro lado dessa moeda. Quando você é responsável, você também é livre, porque se você criou a situação que você está agora, então você também pode criar uma situação diferente. Não é automático, não é fácil, mas é possível. E essa possibilidade é libertadora. Vou te contar algo que a psicologia diz. Existe um conceito chamado locus de controle. Em resumo, é onde você acredita que o controle das coisas está. Algumas pessoas têm um locus de controle externo, o que significa que elas acreditam que as coisas que acontecem com elas estão controladas por forças externas, como sorte, destino e outras pessoas. Outras pessoas têm um locus de controle interno, o que significa que elas acreditam que elas têm controle sobre o que acontece com elas. Se você quiser saber um pouco mais sobre locus de controle, clica no card que vai aparecer aqui. Pessoas com locus de controle interno têm, em média, mais sucesso, mais dinheiro, mais satisfação com a vida, melhor saúde mental. E sabe o que é interessante? Não é porque as pessoas têm mais sorte ou porque a vida delas é inerentemente melhor. É porque elas agem como se tivessem poder sobre a vida delas. Elas tomam ação, elas experimentam, elas aprendem com os fracassos e ao longo do tempo elas constroem vidas que elas realmente querem. Então, a primeira coisa que você precisa fazer se quer mudar a sua vida é começar a reconhecer onde você tem poder, porque você tem muito mais poder do que você pensa. Você tem poder sobre como você gasta seu tempo. Você tem poder sobre as pessoas que você escolhe estar ao redor. Você tem poder sobre o que você estuda, o que você aprende, como se desenvolve. Você tem poder sobre sua atitude, sua resiliência. Você não tem poder sobre a economia, sobre as políticas,
sobre as circunstâncias que você nasceu, mas você tem poder sobre como você responde a essas coisas. E é a partir desse reconhecimento que a mudança começa. Deixe-me fazer uma pergunta para você. Onde você estava há 5 anos? Qual era o seu trabalho, seus relacionamentos, sua saúde, sua mentalidade? Agora, onde você está hoje? Se você se vê num lugar muito parecido com o que você estava antes, eu preciso te dizer algo. Isso não foi acaso. Aquele você de 5 anos atrás fez uma série de escolhas que te levaram onde você está agora. Talvez você tenha escolhido não aprender uma nova habilidade, sabe? Aquele curso que você deveria fazer, você deixou para trás. Talvez você tenha escolhido ficar num relacionamento que não te fez bem. Talvez você tenha escolhido comer hambúrguer todos os dias em vez de investir na sua saúde, levantar um pouquinho mais cedo para correr. Talvez você tenha escolhido assistir séries à noite em vez de estudar, de trabalhar em um projeto paralelo, de desenvolver um hobby. Talvez você tenha escolhido ficar perto de pessoas que te drenam em vez de buscar pessoas que te inspiram. Talvez você tenha escolhido acreditar nas limitações que as outras pessoas colocaram em você, sabe? Aquelas observações, você não pode, você não consegue, é mesmo? Tudo isso foram escolhas. E escolhas repetidas dia após dia criaram circunstâncias em que você vive agora. Portanto, se você quer estar num lugar diferente daqui a 5 anos, você precisa começar a fazer escolhas diferentes hoje. Coisa fascinante sobre as escolhas é que elas parecem pequenas no momento. Escolher não estudar à noite é pouco. Escolher comer um hambúrguer em vez de uma salada é pouco. Escolher ficar com uma pessoa que não te valoriza talvez seja difícil, mas parece solucionável. Escolher continuar no mesmo trabalho em vez de buscar oportunidade é apenas pragmatismo, certo? Mas quando você soma todas essas pequenas escolhas, quando você as multiplica dia após dia, semana após semana, mês após mês, elas se tornam uma vida. A vida que você se encontra hoje. Elas se tornam quem você é. Elas se tornam seu destino. Essa é uma coisa que a maioria das pessoas não compreende. O destino não é algo que vem do céu. O destino é construído escolha a escolha, dia a dia. Você constrói seu destino. Deus te dá essa oportunidade. Isso é incrível, não é? É assustador também, eu sei, mas é incrível. Deus te dá a oportunidade de você traçar o seu destino. Agora, aqui está o próximo passo do raciocínio. Se você aceita que as escolhas que você fez no passado criaram um presente em que você está, então você também precisa aceitar que as escolhas que você faz hoje vão criar o futuro que você vai estar. Portanto, se você não gosta do seu presente, você precisa mudar as escolhas. Parece simples, mas sabe qual é a parte difícil? A parte difícil é que essas novas escolhas vão ser incômodas. Elas vão ser contrárias ao seu padrão atual. Elas vão exigir que você faça coisas que você não quer fazer. Deixa eu te dar um exemplo real. Digamos que você quer ser mais saudável. O presente em que você está agora é resultado de anos escolhendo a comida que mais o satisfaz ou satisfez no momento, não a comida que mais nutre. É resultado de escolher a cama morna em vez de escolher acordar cedo para ir malhar, fazer qualquer atividade física. É resultado de escolher o sofá em vez de escolher o movimento. Portanto, para estar em um presente diferente daqui a um ano, você precisa fazer escolhas diferentes hoje, agora. Agora é o tempo que você tem controle. Você precisa escolher a comida que nutre. Você precisa escolher sair da cama, mesmo que morna e agradável. Você precisa escolher o movimento, mesmo que cause. E nos primeiros dias, isso vai ser incômodo. Nos primeiros dias, você vai ficar cansado, frustrado, talvez até arrependido de ter começado. Você vai querer voltar para a cama quente, para a comida que te satisfaz. Mas se você continua fazendo essas novas escolhas, algo muda. Seu corpo se acostuma, sua mente se acostuma, as coisas que eram difíceis se tornam mais fáceis. E um dia você olha para trás e pensa: caramba, consegui. E não foi magia. Não foi sorte, foi a consistência de fazer novas escolhas dia após dia, mesmo quando era desconfortável. Agora, isso é importante. Você não precisa fazer mudanças gigantescas. Você não precisa acordar amanhã e revolucionar sua vida completamente. Isso é praticamente impossível. E quando você tenta, você geralmente falha, fica frustrado e volta para o padrão anterior. O que funciona
é fazer pequenas mudanças, mas fazer elas consistentemente. Uma pequena escolha aqui, uma pequena escolha ali, e antes de você perceber, sua vida é completamente diferente. Pense em uma árvore, ela não cresce de uma hora para outra, mas se você a rega consistentemente, se você cuida dia após dia, ano após ano, ela cresce. Eventualmente ela fica enorme, forte, bonita. Sua vida é igual. Se você cultiva pequenas boas escolhas consistentemente, sua vida cresce, fica melhor. Então a pergunta que você precisa fazer a si mesmo é: quais são as pequenas escolhas que eu faço todos os dias que estão me mantendo preso no presente em que eu não quero estar, que estão minando a minha vida, que estão me mantendo neste buraco que eu quero sair? Qual dessas escolhas eu posso mudar? Não precisa ser todas. Qual é a escolha que você poderia fazer diferente hoje, que em um ano faria uma diferença significativa? Porque aqui está o segredo. Quando você começa a fazer pequenas escolhas diferentes, você muda, sua mentalidade muda, sua identidade começa a mudar. E quando sua identidade muda, quando você começa a se ver como uma pessoa que faz escolhas inteligentes, como uma pessoa que cultiva a sua vida, como uma pessoa que não reclama, mas age, bem, aí tudo muda. Sabe, eu sei que você quer mudar, porque eu vivi uma vida assim. Eu vivi uma vida de vitimismo, uma vida de reclamação, uma vida de não escolher viver as minhas próprias escolhas, deixando que os outros guiassem, falassem de mim, me chamassem de coisas que eu não gostaria de ouvir, porque me consideravam extremamente tímido e incapaz de fazer ou de viver a vida que eu vivo hoje. E um dia eu aprendi que eu preciso fazer as minhas escolhas, que as minhas escolhas trazem consequências, que eu não poderia viver a vida dos outros e nem tampouco viver reclamando, mas que eu deveria ser senhor do destino que eu quero viver, fazer boas escolhas, exercer o livre-arbítrio como a Bíblia nos autoriza. Porém, exercer o livre-arbítrio conscientemente, sabendo que cada escolha traz um resultado e a sua consequência. E eu sei que você quer mudar também. Você não quer continuar vivendo uma vida que você não gostaria, reclamando e continuando sem resultados. Por isso, reflita sobre esses passos que nós já conversamos aqui e coloca a sua opinião aí, diz o que é que você acha. Se você concorda, se você não concorda, se isso tudo é balela, coloca aí. Como esse vídeo já está ficando um pouco longo, eu resolvi fazer a parte 2 dele, te mostrando a solução, te mostrando como é que você faz para sair dessa vida. E se você quer sair, continua comigo no vídeo 2 desta série aqui, para você aprender o que fazer para sair desta vida que você se colocou e não quer continuar vivendo ela.